Oi, crianças, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez, não é que bom? Então, vocês se lembram dos últimos domingos sobre o que nós conversamos? No domingo passado, nós falamos que nós temos que perseverar com paciência, a gente tem que ter paciência, porque isso tudo vai passar, tem tempo para tudo. Tem tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para ficar em casa, tempo para sair de casa, tempo para tudo. Então temos que esperar com paciência no Senhor. Depois, no anterior, nós falamos sobre medo, que a gente não precisa temer nada, porque quem tem Jesus no coração não deve ter medo. Muito bem, hoje nós vamos aprender uma outra lição muito importante que o nosso Senhor nos ensina. Na lição de hoje, nós vamos aprender que o Senhor está conosco sempre, sempre. E não só com a gente, com várias pessoas, com vários personagens da nossa Bíblia, nós vemos que o Senhor fez a mesma coisa, ele estava com eles. Então, eu escolhi duas histórias hoje para ensinar isso para vocês lembrarem, porque vocês já sabem dessas histórias, que o Senhor está conosco, como ele esteve com os nossos irmãos do passado lá na Bíblia. O primeiro deles que nós vamos aprender hoje é Moisés. Então, a história de Moisés é muito bonita. Moisés nasceu filho do povo de Israel, mas aí ele foi parar lá no palácio do faraó, mas ele não sabia que ele era do povo de Israel, mas mesmo assim o Senhor tinha um plano para ele, e Moisés foi escolhido para libertar o povo que estava escravo no Egito. Um dia, o Senhor chamou Moisés e falou assim para Moisés: Moisés, eu quero que você liberte o meu povo do Egito. Você vai lá falar com o faraó e diga para ele que você vai libertar o povo do Egito, porque eu estou mandando. E Moisés falou: ai, Senhor, mas eu não posso. Quem sou eu para falar com o faraó? E quem sou eu para libertar o teu povo do Egito? Então, Deus falou uma coisa para Moisés que mudou tudo. O Senhor falou assim para Moisés, está aqui em Êxodo 3:12. O Senhor falou assim: Moisés, eu estarei com você. Olha só, o Senhor falou que Moisés não ia fazer aquilo sozinho. Deus ia estar com ele. E aí aconteceu muitas coisas. E a coisa mais legal que a gente lê na Bíblia quando a gente escuta essa história foi quando Moisés ajudou o povo a sair do Egito. Então, ele pegou todo o povo, chamou o povo e o povo foi seguindo Moisés. E aí eles foram fugindo do Egito, porque Faraó falou: tá bom, então pode ir, porque aconteceram 10 pragas que Deus mandou, porque Faraó não estava obedecendo. E aí até que o Faraó cansou e falou: não, tá bom, pode ir todo mundo embora. E Moisés foi liderando o povo. De repente eles chegaram no meio do mar. E agora, como nós vamos atravessar? Eles tinham que atravessar para o lado de lá. E Moisés orou e ele lembrou que Deus tinha falado. Lembra o que Deus falou para ele? Eu estarei contigo. E aí Moisés orou e Deus fez um milagre. Deus abriu o mar. E aí Moisés passou por dentro do mar e o povo foi seguindo Moisés, e Moisés foi liderando o povo, sem temer, porque Deus estava com ele. Ele tinha essa promessa de Deus, que Deus estava com ele. E ele foi conduzindo o povo, Quando ele estava quase saindo, Faraó se arrependeu. E Faraó mandou todos os soldados dele e falou: vão ali, vão pegar, pegue eles, tragam eles de volta, eu me arrependi. E aí Moisés fugindo com o povo e o Faraó mandou os soldados dele perseguir, e aí eles fugindo e os soldados perseguindo. Então Deus fez outro milagre maravilhoso, porque Deus estava com Moisés. Lembra que ele prometeu? Quando Moisés passou a última pessoa depois do mar e todos os soldados estavam aqui, Deus fez as águas voltarem para o lugar e elas cobriram todos aqueles soldados. E o povo pôde então acompanhar Moisés e eles ficaram libertos daquela escravidão do Egito. Porque Deus estava com Moisés, ele tinha prometido. Depois de muito tempo,
Moisés morreu. E Deus escolheu uma outra pessoa para ficar no lugar de Moisés. Deus escolheu Josué. Quando Moisés libertou o povo do Egito, ele falou assim para eles: eu vou levar vocês para uma terra diferente do Egito, para uma terra chamada Canaã, onde vocês vão ficar livres e felizes. Como Moisés não terminou essa jornada, Josué foi continuar. Então Deus chamou Josué e falou a mesma coisa para ele: Josué, você vai ficar no lugar de Moisés agora, você vai conduzir o povo do Egito até Canaã. Só que para Josué levar o povo do Egito até Canaã, ele precisava passar por uma cidade chamada Jericó. E era uma cidade, essa cidade aqui, ó, tinha muitos muros altos, era uma fortaleza. E aí Josué também ficou um pouco preocupado e falou: mas Deus, como que nós vamos derrotar Jericó, aqueles muros altos? O nosso povo é tão pequeno, o nosso povo é tão menor. Aí Deus falou também com Josué. Deus falou assim, lá em Josué 1:9, Deus falou assim: Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque eu estou contigo. Olha só, a mesma coisa que ele falou para Moisés, ele falou para Josué: eu estou contigo. Ah, isso mudou tudo. Aí Josué pegou e foi lá, perto de Jericó, e Deus deu uma estratégia para ele. Deus falou assim: Jericó vai ser vencida pela força do Senhor. Então, Josué, a estratégia é o seguinte: você vai pegar os homens valentes do teu povo, os guerreiros, e você vai lá nos muros de Jericó, e você vai dar 6 voltas, durante 6 dias, você vai dar uma volta na cidade. Então, eles foram, todos eles, os valentes de Jericó foram. 1 dia, 2, 3, 4, 5 e 6. E Deus falou: e no 7º dia você vai fazer uma coisa diferente. Vocês vão todos lá e vocês vão dar no 7º dia 7 voltas. E eles deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. E na última volta, Deus deu uma ordem. Ele falou: Josué, na última volta, vocês vão pegar as cornetas e vão dar um grito bem grande de guerra. E eles fizeram isso. Deram 7 voltas no 7º dia e deram um grito muito grande com as cornetas. E sabe o que aconteceram com as muralhas de Jericó? Elas caíram todas elas caíram. E aí eles conseguiram entrar na cidade de Jericó, passar pela cidade de Jericó, e todo o povo foi em direção a Canaã, dirigidos por Josué. Viu? A promessa foi a mesma para Moisés e para Josué. Deus deu uma missão para os dois, mas não deixou ele sozinho. Ele falou assim: eu estarei contigo. Mas você sabe, crianças, que Deus deu uma missão para nós também? Não foi só para eles dois, foi para nós também. Essa missão que Deus deu para a gente está lá no livro de Mateus, no capítulo 28. Vamos ler comigo? Lá em Mateus 28, no capítulo 19, está escrito assim, ó. É para nós que Deus escreveu isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. Essa é a missão, que a gente vá fazer discípulos, que vocês crianças que têm Jesus, têm que sair e falar para outras crianças de Jesus, do amor de Jesus, e ensinar tudo que vocês sabem. E o finzinho do versículo é a nossa memorização de hoje. No finzinho do versículo de Mateus 28, 20, está escrito assim, ó. E lembrem-se disto, eu estarei sempre com vocês.
6. Mateus 28, 20. Então, esse é o versículo que nós vamos decorar. E lembrem-se disto, eu estarei sempre com vocês. Mateus 28, 20. Tá bem, crianças? Deus nos deu uma missão, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele disse que estaria sempre conosco, como Ele está. Um beijo para vocês e a gente se vê domingo que vem de novo. Não esqueçam de memorizar o versículo e fazer o devocional diário. Tchau, crianças!